E olha só, não fotografe mais no modo manual da sua câmera. Sabe por quê? Porque existe uma alternativa muito mais prática que pode render para você fotos tão bons quanto ou ainda melhor. Na real, são duas alternativas pouco faladas por aí, mas que não somente eu, mas muitos outros melhores fotógrafos do mundo usam e recomendam. Quer saber quais são elas? Ótimo. Eu vou te contar então. Se você já está empolgada com essa ideia, me deixa aí embaixo o seu joinha para saber que você curtiu isso aqui, que eu vou rodar a vinheta e partir para o conteúdo agora mesmo. Bora lá! E aí, fala, tudo bem com você? Meu nome é Ricardo Polesso. Eu sou fundador aqui do Cara da Foto e também autor best-seller com o nosso livro Cara da Foto. Mas mais importante que isso é que, semanalmente sem falta, eu tô aqui te trazendo uma hora que eu conheço sobre fotografia, sempre uma levada leve e direta na prática e na lata para te ajudar, ok? E hoje o assunto é porque você não precisa mais usar o modo manual da sua câmera. Especialmente hoje em dia, você pode, se você quiser, é claro, mas não precisa. Eu sei que se você for iniciante na fotografia, a ideia de configurar manualmente velocidade do obturador, abertura do diafragma, sensibilidade do ISO é bastante assustador e até mesmo se deixa tremendo na base da verdade. Sem falar que você perde bastante tempo se você tiver que me manualmente configurar tudo toda santa vez da verdade. É que não somente eu, mas muitos dos outros melhores fotógrafos do mundo, não é, mas o modo manual, nem enorme. Maioria das criaturas que eles fazem, eles usam as duas alternativas que eu vou te comentar aqui, nesse vídeo hoje. Então vamos lá. Eu não quero me aprofundar muito nessa questão aqui agora, porque pode ficar confuso para você. Mas segure as pontas, porque daqui a pouquinho eu vou te dizer como que você pode aprender tudo isso na prática, passo a passo, com calma no seu tempo. Ok? O fato é toda foto que você fizer precisa estar corretamente iluminada, corretamente exposta, ter que você atingir essa exposição correta através da configuração de três principais fatores. Configurações da fotografia são elas a velocidade do obturador, abertura do diafragma e a sensibilidade do ISO. Esses são os famosos três pilares da fotografia. Um triângulo da exposição é somente através da configuração correta deles que você vai conseguir aturar a exata foto que você tiver em mente. E é por isso que eu sempre falo que fotografar no modo automático é o erro 1 a fotografia. Porque não vai ser você que vai configurar os pilares, mas sim a sua câmera. E ela mais erra do que acerta na fotografia. Não tem espaço para sorte, mas sim competência e aptidão técnica do seu lado. Ok? Então, assim, se você já sabe aqui, fotografado automático é uma péssima ideia. E pelo título desse vídeo, fotografado no manual, também não parece ser a melhor das ideias como fazer então, né? Fotografando no modo AVI, nas Canon, no modo a nascer, com um modo onde a prioridade está na abertura do diafragma. Funciona assim, no modo AV, você está no modo de prioridade para abertura do diafragma. Então, esta que é a principal configuração neste modo. E como que você acessa ele aqui, nas câmeras que não nascer? Com a muito parecida, como eu falei aqui, não, um modo, é o modo AV. Você pode vir aqui em cima, pela rodinha, tá no modo MH, e eu vou pagar o modo AV. Pronto, já estou aqui no modo AV, e basicamente agora eu tenho que configurar aqui a abertura do diafragma, e o ISO principalmente nas Nikon, é o modo OK. Mas antes de eu me aprofundar nessa questão toda, eu quero te mostrar aqui alguma sorte que eu fiz um modo 100% manual e outras fotos que eu fiz
um modo AV para você identificar a diferença gigantesca que fez entre as duas escolhas que eu tive. Ok, olha só a primeira foto. Aí essa foi com a câmera no modo manual, essa outra aqui, no modo AV, enorme a diferença, né? Essa outra aqui, o manual. Primeiro AV, segundo, terceira manual versus A, no modo AV. E para fechar aqui, 2 retratos primeira no modo manual e a última no modo AVE. Ou seja, enorme a diferença, né? E não, né? Basicamente a mesma coisa, momento diferente, é claro. Mas, basicamente a mesma qualidade de imagem e nitidez, exposição e tudo mais. A diferença é que no modo AV, eu levei muito menos que a metade do tempo. Porque eu não tive que descobrir manualmente a velocidade do obturador para chegar naquele resultado que eu queria. Então, aqui no modo AV, basicamente você escolhe uma abertura do diafragma, um aviso, e a sua câmera vai cruzar para você essas duas informações e chegar na velocidade do operador necessária para expor corretamente aquela foto. E meu processo fotográfico hoje em dia é muito simples. Eu ligo minha câmera, no modo AV escolha uma abertura do diafragma que eu quiser. Não sei se aquela desfocar o fundo. Nesse caso, eu vou usar uma abertura grande. Tipo, nesse caso, o máximo aqui, F4. Ok. Se eu fizer um ano de vez mais distribuída ao todo, ao longo de toda a minha foto, eu vou usar uma abertura do tipo F9 ou F11. O riso recomenda você manter ele mais baixo possível, para você ter mais qualidade, menos ruído, menos nós nas suas fotos. Então aumentou no aqui de 100 a 400 e de novo, não é o foco, não é o objetivo desse vídeo te ensinar os 3 pilares da fotografia, tá bom? Por questão de tempo mesmo. Mas se você quiser aprender isso comigo, passo a passo na prática com exemplos, você pode clicando aqui no vizinho ou acessando aqui caradafoto.com.br/Marta, tá bom? Essa curso massa de fotografia e pós-processamento aqui do Cara da Foto. Então, usando o modo AV na minha câmera, eu consegui fazer essas fotos que eu vou te mostrar aqui agora. Que eu não teria sido capaz de fazer um modo manual reconfigurando todos os 3 pilares do zero, na hora que esses momentos incríveis apareceram para mim. Então, olha só essa primeira aí dessa águia. Nós falamos dirigindo aqui no Yellowstone National Park, lá nos Estados Unidos, e por alguma razão a gente o lançamento para olhar a linha, né? Vinito Novaes, e acho que é a namorada, ver com o canto do olho dela uma águia pousada no tronco, e eu falei, cara, vou fotografar isso. Eu abri a porta de trás ali em conta fazer. Isso, a bendita da águia levantou do pronto, começou a voar. Eu tive tipo 1 segundo 2, no máximo para configurar minha câmera, que no caso foi ligar, abrir o máximo diafragma, apontar, e boa. Foto capturada, foto nítida e bem exposta se eu tivesse configurar o ISO, o diafragma e a velocidade do obturador manualmente. Eu jamais teria aproveitar esse momento para fazer essa foto que eu gosto muito. Essa outra, por exemplo, que lá no Japão, nós estamos tomando um cafezinho ali. Eu reparei aqui 3 senhoras vinham vindo do outro lado, rua lá com um guarda-chuva colorido. E eu falei, cara, perfeito. Eu vou fazer uma foto, liguei a câmera. Acho que eu nem configurei o diafragma na real, porque eu deixo no meio que padrão R7. On-foito, então eu liguei a câmera, enquadrei. E boa, a foto é nítida e com qualidade absurda de malha. Se eu quiser imprimir, transformar num quadro essa outra foto aqui também. Só que foi lá em Tóquio esse carinha fazendo lá os espetinhos aqui na feirinha. Eu também não poderia ficar parado ali com a minha câmera, testando exposições, águas lá, a velocidade aumenta e diminui, passa foto, ficou escura, molar e configuro e faço de volta. O que eu fiz? Eu cheguei na hora lá, abri o diafragma o máximo que eu podia e fiquei esperando a hora que ele deu pra mim. Olha que ele olhou,
peguei ponto, tirei, já era uma foto, um clique certeiro usando aqui o modo AV também, e muitas outras fotos também. Basicamente aqui no modo AV, eu tenho uma preocupação, só que a abertura do diafragma da minha foto. Mas, como eu bem entender muito rapidamente, é fácil prático e funciona toda santa vez. Não importa se a cena seja muito clara ou muito escura, e me preocupo principalmente com a abertura do diafragma. E eu posso subir o riso, Senhor. E claro, também usando um módulo AV eu não configuro minha câmera no modo manual, não importa a situação que eu estiver. Eu uso raríssimas vezes. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho que tipo de situação. Eu acho que o modo AV é essencial. Para mim, até hoje, que inclusive, se você gostou das fotos que você viu até agora e quer ver mais fotos também, você pode me seguir no Instagram. Pessoal, aqui em Ricardo Polesso eu coloco lá alguma de vez em quando e também um pouquinho aqui do que acontece na minha vida, pessoal, se isso te interessa. Então, porta mais conectado ainda comigo, Ricardópolis, que as mídias sociais. Vai ser um prazer ter você lá também. Bom, agora eu sei que quem tem um pouquinho mais de experiência e prática na fotografia pode estar pensando em como conseguir uma velocidade do obturador rápida o suficiente. No modo AV, se você estiver fotografando o ambiente, talvez mais escuros, ambientes internos e tudo mais, a verdade, pois é o que eu faço. O modo AV é combinar um zoom light salto e também usar o Exposure Compensation. E fazendo isso, eu resolvo o problema aí. Continuo com total agilidade nas minhas capturas, mantendo a mesma exposição. Não importa a mudança da luz ambiente. Se eu tirar uma foto, ele está com bastante luz agora, porque eu apontei para alguma coisa que aturo ela. A minha próxima foto vai estar com a mesma exposição. O que seria um pesadelo? Se você tivesse fotografado no modo manual, onde você grava os 3 pilares, e se você tirou uma foto aqui, dá 2 passos na frente e tem um pouquinho mais grosso aquela área. A sua foto vai estar completamente clara. Vai estar estourada muito mais cara do que você gostaria. E isso não acontece no modo manual. Você tem uma consistência de exposição, tá? Mas se lembra que quando ela abriu o vídeo, falei que era 2 alternativas. Pois é, até agora, nós vemos somente a primeira. Eu vou te falar sobre a segunda alternativa, que é menos utilizada. Porém, muito importante você saber, é o modo TV nas Canon 1D. Os sinais de com o modo onde a velocidade do obturador está em prioridade. Então, é assim que você encontra ele aqui. Na que não você viu o modo AV aparecendo. E logo abaixo, na rodinha, o modo TV. Então, se eu pegar não tá me foca. Eu acho, uma vez em foco agora é... E lembrando que nasce com o modo é o S para prioridade na velocidade do obturador em UA na abertura do diafragma. Ok. Feito isso, eu percebi aqui agora que a minha câmera vem automaticamente aqui habilitada para configurar a velocidade do obturador. E o ISO aquela vai selecionar para mim a abertura do diafragma suficiente para expor corretamente aquela cena. E esse valor vai mudar. É claro, de acordo com onde você estiver fotografando. Vem para aqui raios. Isso é interessante que tipo de situação eu poderia usar o modo TV para tirar mais vantagem primeiro quando eu quero congelar um movimento ou fazer o exato oposto. Olha esses exemplos aí, ó. Essa primeira foto que eu congelei. A erupção aqui de um geyser lá na Islândia. A segunda, que eu queria fazer uma longa exposição enquanto eu pegava minha câmera e jogava para cima aqui por telefone na floresta de bambus e a coisa aqui na terceira foto. Só que eu fiz de cima para baixo. Eu quis pegar esses riscos de luz
configurando uma velocidade do obturador mais lenta, mas assim eu, raríssimas vezes, uso um modo TV. Eu tendo a escolher ele quando eu tenho uma velocidade muito específica em mente. Tipo, eu quero fotografar-se da cachoeira a 1 segundo de exposição, ou a 1:4, a 1:6, ou quero congelar um carro que está passando então para o 500, 1/1000. E a verdade é que assim eu devo usar um laudo TV tão frequentemente quanto eu uso um modo manual, quase nunca é mais um modo a ver mesmo. Agora, olha só, apesar do título desse vídeo aqui, o que eu te trouxe é somente informação, a minha opinião pessoal, baseado na minha experiência e na de outros vários fotógrafos que eu conheço. Eu tenho certeza que se você fotografar no modo manual, você vai fazer ótimas fotos, mas talvez fotografar que nenhuma ver no TV é mais agilidade, mais simplicidade no seu processo fotográfico, somente informação e recomendação. Faça o que você bem entender. É claro, né? De tudo isso é claro que aprender e dominar cada um